Muito bem. Gente, continuaremos então. Temos um assunto absolutamente instigante agora para depois do intervalo, não é? Não dá sono nas pessoas normalmente. Bom, enfim, vamos lá. Gente, pode até dar sono, né? Mas é algo que precisaremos usar com frequência na prova. Olha só, o motivo principal, na verdade, para se trabalhar, né, com esse conteúdo, claro, questões de verbos propriamente ditas podem aparecer, provavelmente estejam ali de alguma forma, mas a intenção principal, gente, é trabalhar verbos para poder lidar com o conteúdo de vozes verbais. E esse item especificamente, vozes verbais, está ali isoladinho no edital. Porque vozes verbais podem, né, estar inseridas no conteúdo de verbos. Mas eles fizeram questão de separar isso. Quer dizer que provavelmente haja uma, né, referente a essa matéria. Então tá. Gente, eu vou lembrar detalhes bem simples para podermos seguir adiante, né? Então, essas informações iniciais não vão ser cobradas de forma direta, claro que não, mas só para a gente poder, né, depois usar termos e eles não parecerem muito estranhos. Tá legal? O que é que nós precisamos lembrar? Precisamos lembrar que verbos em português podem fazer parte de 3 conjugações. Verbos terminam em ar, estamos falando de verbos no infinitivo, né? Terminam em ar, ou ir. Para esclarecer, talvez nós já tenhamos pensado nisso algum dia, tá? Mas e como, né? Onde se encaixam os verbos, todos os verbos derivados de por, né? Expor, contrapor, dispor, enfim, são vários. Todos os verbos derivados de por, assim como o verbo por, são considerados de segunda conjugação. Por quê? Porque a forma original do verbo por é essa aqui, né? E, obviamente, isso não vai ser cobrado de forma direta, mas eu preciso reconhecer a conjugação do verbo para poder saber o que eu espero da sua conjugação, né? Que características de conjugação ele vai ter em função de ser da primeira, da segunda ou da terceira, né? Existem particularidades, tá? Então, só para lembrar que são 3 conjugações. Muito bem. Classificação dos verbos. Também não é algo cobrado de forma direta, mas ao lidar com um verbo, se eu souber determinar o fato de que ele é principalmente regular ou irregular, são as 2 classificações mais importantes. Se eu souber determinar o fato de ele ser regular ou irregular, eu também já sei como lidar com ele, entende? Ah, ele é um verbo irregular, então coisas estranhas vão acontecer. Ah, ele é um verbo regular, então eu já sei o que é que eu posso esperar. Como é que eu determino que um verbo é regular, né? É aquele que mantém o radical ao longo de todas as conjugações. Não importa o tempo, não importa o modo, não importa a pessoa gramatical, verbos regulares vão manter o radical em todas essas possibilidades, né? Para determinar se um verbo é regular ou irregular de forma bem prática, eu vou fazer a conjugação entre a primeira e a segunda pessoas do presente e do indicativo. Se o radical se mantiver entre a primeira e a segunda pessoas, já está resolvida, né? Já está definida a classificação como verbo regular. No caso do verbo cantar, olha só. Esse é o radical. Qual é a terminação habitual de um verbo na primeira pessoa do singular? O, né? A terminação habitual da primeira pessoa do singular do presente do indicativo. É o o. Estou somando, então, o radical, né, a essa terminação. E fazendo a segunda conjugação, o que eu vou encontrar? Eu canto, tu cantas. O radical se manteve, é regular, fim de papo. Gente, a maioria dos verbos em português é regular, né? Felizmente, assim a gente encontra, né, conjugações estranhas, mas também nem tantas. Verbos irregulares. Já podemos perceber claramente aqui com os 2 exemplos. Verbo fazer, no caso da primeira pessoa, eu já tenho modificações no radical. Lá na primeira pessoa nós temos eu faço, né? Eu faço, tu fazes. Houve alteração do radical. Quando há alterações simples, digamos assim, né, no radical, a gente vai chamar o verbo de irregular. Se eu quisesse manter o mesmo padrão, né,
somando o radical ao o da primeira pessoa do presente do indicativo, o que eu teria seria eu faço, né? Gente, no caso do verbo saber, vocês já devem ter escutado histórias, papinhos ou, né, alguma criança falando, eu sabo, né? Ah, tu já aprendeste isso? Eu sabo, né? Muitas crianças fazem isso e é normalíssimo, né, que isso aconteça, porque ela usa conhecimento intuitivo. O que ela fez, gente? Um negócio inteligentíssimo, né? Ela somou o radical do verbo à terminação na primeira pessoa. Ela ainda não sabe que existem coisas horrorosas chamadas verbos irregulares. Depois ela vai descobrir, né? Bom, então, essas duas classificações são bem significativas para nós, porque verbos irregulares trazem, né, conjugações inusitadas. Gente, verbos irregulares são especialmente, né, valorizados por quem elabora provas. Então tá. Duas classificações pouco significativas, tá, gente? Pouco significativas. Por quê? Verbos anômalos não existem muitos. O exemplo mais perfeito é o verbo ser. Por que ele é um verbo anômalo? Vamos conjugar na primeira e segunda pessoas. Eu sou, tu és. Destruição do radical, né? Então, modificação simples, sutil, verbo irregular, né? Modificação mais profunda, anômalo. Eu não preciso dessas informações, tá, gente? Nós não vamos precisar dessas informações. Verbos defectivos. Olha, gente, pouquíssimas provas têm cobrado essa bobagem de verbo defectivo, tá? O que é um verbo defectivo? É aquele considerado incompleto, tá? Na maioria dos casos, os verbos defectivos não podem ser conjugados na primeira pessoa do singular do presente do indicativo, né? Então, teoricamente, eu não poderia dizer eu coloro. Eu vou dizer eu vou colorir, por exemplo, sei lá, eu demolo ou demulo, não sei, né? Por que eu falei bobagem? Gente, os motivos para os verbos defectivos existirem são suspeitos, né? Quais são os motivos? Ah, porque a conjugação do verbo fica esquisita, fica feia, soa mal. Bom, gente, se o verbo soar mal, deixa que eu escolho se eu vou usar ou não, né? Eu coloro, sei lá, eu acho que tem verbo pior do que isso até. Enfim, as gramáticas não concordam a respeito de quais são os verbos defectivos, isso é tribom, porque se as gramáticas não concordam, é algo que não vai ser cobrado. Por quê? Porque tem uma que defende isso, outra que defende aquilo. Vou dar um exemplo de um verbo que anda em polêmica, o verbo adequar. Ele é considerado pela maioria das gramáticas um verbo defectivo. Quer dizer que nós não poderíamos conjugar eu adequo. Eu adequo não existe, tá? Mas se ele existir, coisa que defendem algumas gramáticas, a forma vai ser eu adequo, né? E alguns já acrescentam esse verbo como um verbo comum, outros ainda como defectivos. Então é aquela confusão, ninguém sabe muito bem, né, o que fazer. E por que esses verbos estão assim, vivendo, né, essa polêmica? Porque essa regra é inútil, né, gente? Não sei, assim, se vocês concordam. Ela é inútil porque, eu tenho que decorar uma lista de verbos que não pode ser conjugado na primeira pessoa. Né? Enfim, se a pessoa achar feio, ela não conjuga, pronto. Então, é bem raro que isso apareça numa prova. Fala aqui. Presente do indicativo e, consequentemente, lá no presente do subjuntivo. E com consequências no imperativo, porque o imperativo depende desses dois, né? Mas é presente do indicativo, tá? São vários verbos, gente. Nós poderíamos ficar meia hora só falando desse assunto, só que seria um assunto inútil, né? Tem coisas bem esquisitas, inclusive, né? Eu vou falar só de um verbo mais, tá? Não resisto. Olha só, o verbo computar, gente, tá? Olha que barbaridade. Que coisa inútil, né? Computar. Esse verbo não pode ser conjugado em todas as circunstâncias em que aparece aquela palavra desagradável. Então, eu computo, não pode. Tu computas, também não pode. Não pode, porque daí ele é defectivo. As gramáticas determinaram que ele é defectivo porque é uma palavra desagradável. Se eu não quiser falar, eu computo os dados da empresa, qual é o problema? Né? Tá cheio de verbo feio por aí. Então, o computar só existe nas pessoas em que aquela palavra fica disfarçada. Eu computo não existe, tu computas não existe, ele computa não. Nós computamos sim, vós computais e eles computam. Então, me poupe, né? Bom,
Resumindo, a CESP às vezes coloca alguma coisa relacionada a verbo defectivo, não sei porquê, tá? O que a gente tem que fazer? Determinar alguns verbos que sejam considerados defectivos por todos os gramáticos, entende? É a única coisa que eu posso cobrar. Demolir é considerado defectivo por todos e colorir também, pelo menos por enquanto. Então por isso que eu coloquei esses exemplos aqui, esses não errariam, né? Mas definitivamente é inclusive uma classificação que a gente imagina deixará de existir em breve, tá? Bom, gente, verbos abundantes, isso muito nos interessa, tá? Por quê? Então assim, ó, das 5 classificações que nós estamos vendo, quais interessam? Regulares, irregulares e abundantes, tá? Só interessam 3. Quem são os verbos abundantes? São aqueles que apresentam 2 formas de particípio. Como funciona isso? A maioria dos verbos em português só apresenta uma forma de particípio. Isso é o normal, né? Verbo vender, o particípio é vendido. Verbo comprar, o particípio é comprado, né? Verbo esquecer, o particípio é esquecido, e assim vai. Tá. A maioria só apresenta particípio regular. Existem alguns que são abundantes, apresentam 2 particípios. A questão, gente, não é decorar quais são abundantes. Isso nós simplesmente sabemos, tá? A questão é quando usar um e quando usar outro. E é o que eu vou resumir aqui, ó. Quando os auxiliares forem ter ou haver, eu vou usar as formas regulares. Quais são as formas regulares? Aquelas que terminam em ado ou ido. Quando os auxiliares forem ser ou estar, nós vamos usar as formas irregulares. Quais são as formas irregulares? Aquelas que não terminam em ado ou ido. Isso aqui é importante. E isso a Fundação cobra. Eu me lembro agora especificamente de uma locução verbal que ela colocou numa frase que diz assim, ó, a discussão tinha aceso a polêmica. A frase era mais ou menos essa, tá? Tinha aceso a polêmica, tá certo isso? Não, porque o auxiliar é o verbo ter, então eu deveria ter dito tinha acendido, né? Por aí, tá? Bom, vamos analisar esses exemplos aqui. Impresso, por quê? Porque o auxiliar é ser, né? Imprimido, porque o auxiliar é haver. O que acontece conosco no dia a dia? A tendência das pessoas, gente, é usar, de todos nós, a tendência é usar a forma irregular sempre. Vocês, bom, primeiro que a gente não usa o verbo haver no dia a dia como auxiliar. A gente não fala, eu já havia imprimido alguma coisa. Não, a gente diz, eu já tinha impresso, na maioria dos casos. Se alguém fala tinha imprimido, parabéns, né? Mas a maioria normalmente tende a usar a forma irregular quando deveria usar a forma regular. Por um motivo muito simples, ela é menor. E isso é fato em qualquer língua, gente, né? Se existem 2 formas e uma é menor, a gente sempre escolhe a menor, tá? Então, tem que cuidar, por quê? Porque alguns particípios podem até parecer errados. Essa lista aqui não está no livro de vocês, por quê? Porque você não precisa decorar, eu só quis colocar mais exemplos, tá? Não precisa copiar, ninguém vai ter que decorar quais verbos são abundantes. Eu só quis mostrar a nossa tendência de usar a forma irregular no dia a dia. Vamos pegar o verbo entregar. Alguns são esquisitos, eu sei, mas vamos falar de verbos cotidianos. Entregar. Quem talvez já não disse, eu já tinha entregue aquela mercadoria. Eu já tinha entregue o livro que me pediu, né? Não, eu já tinha entregado, a mercadoria foi entregue. Aqui particípios regulares, aqui irregulares, tá? Mesmo o imprimido, gente, se observem, dificilmente nós usamos a forma, eu já tinha imprimido. Quase nunca eu escuto isso, tá? Olha o eleito, olha o verbo eleger lá, eleito e elegido. Eu havia elegido o candidato X. Não sei se nós falaríamos isso, né? Eu tinha eleito, provavelmente nós falaríamos isso, né? Então, alguns começam até a soar errados para nós. Olha só, eu já tinha aceitado o convite dele. Ui, estranho, né? Já tinha aceito, é o que a maioria usa. Então, cuidado. A tendência é nós
tentarmos usar sempre os irregulares. Por isso, olha só, quem faz prova sabe o que está fazendo, por isso, na prova, eles propuseram tinha aceso, porque um monte de gente deve ter achado isso trifamiliar, né? Tá, legal. Obs especiais. Gente, também, como vocês sabem, existem alguns verbos que só apresentam o particípio irregular. Não são só aqueles dois, eu coloquei exemplos, né? Verbo fazer, todos nós sabemos que só existe a forma feito, independentemente do auxiliar daí, né? Escrever, só a forma escrito, abrir, só a forma aberto, né? E por aí vai. Mas não são detalhes que nós tenhamos que memorizar. A gente só tem que aplicar de forma adequada. E aqui algumas observaçõezinhas especiais, tá? Gente, esses três primeiros verbos aqui, sofreram alteração ao longo dos tempos. Eles eram considerados abundantes. Gasto e gastado. Algumas gramáticas ainda trazem essas formas meio jurássicas, né? Gasto e gastado, ganho e ganhado, pago e pagado. O que aconteceu? São três verbos cotidianos, né? A gente vive precisando usar verbos gastar, ganhar e pagar. Tá. Como disse um aluno, mais gastar e pagar do que ganhar, mas tudo bem, né? Enfim, o que aconteceu? Os gramáticos resolveram aceitar a sugestão dos falantes da língua. Às vezes isso acontece, muitas vezes isso acontece. É mais ou menos assim, então tá, vocês só querem usar as formas irregulares, agora isso é oficial, aproveitem. Então, hoje, escrever numa dissertação as formas gastado, ganhado e pagado pode até ser considerada uma forma em desuso, entende? Né? Isso não se usa mais. Vou aplicar as formas irregulares independentemente do auxiliar, certinho? Eu tinha pago, foi pago, está pago, havia pago. Tranquilo? Gente, o particípio de chegar, pelo menos até que a nossa força cotidiana não altere isso, o particípio de chegar é chegado. Ninguém tinha chego em lugar nenhum. A pessoa tinha chegado, a pessoa havia chegado. A gente escuta muito isso, né? Ah, eu não tinha chego ainda quando ele me ligou, que pena. Não, eu não tinha chego, tinha chegado. Talvez daqui a algum tempo isso seja aceito, não sei, né? Forma pegar, né? O particípio de pegar, norma culta, pegado. Só pegado, tá? No dia a dia, aceita-se a forma pegou, tá? Mas isso aqui é um uso coloquial. Para nós não serve porque vão nos pedir norma culta. Sempre pegado. Então tá. Agora a gente vai começar a falar sobre modos e tempos verbais. Muito bem. Gente, verbos podem ser cobrados das mais variadas formas, assim. O que se percebe na fundação é a tendência maior de cobrar a conjugação de verbos irregulares. É aquela história de se eles se detessem por mais tempo ou se eles se detivessem por mais tempo. Se eles se detivessem por mais tempo, né? Ah, se o fulano se mantesse calmo ou se mantivesse calmo? Se mantivesse calmo. Se eu dispor de tempo ou se eu dispuser de tempo? Se eu dispuser. Esse é o ponto principal para a fundação. Mas conjugações, em geral, né, podem ser cobradas. Identificação de tempos verbais. E outra, assim, né, gente? Identificar o tempo verbal nos ajuda também a saber o que esperar, né? Que tipo de ação eu espero. Se é uma ação concluída, se é uma ação contínua, se é uma possibilidade, se é uma ação considerada certa, né? Então a gente vai falar um pouquinho de tudo em relação aos verbos, mesmo aquilo que não seja, né, o mais habitual ali para a prova da fundação. Olha só, em termos de modos verbais, eu já vou fazer um resuminho para a gente não perder tempo à toa, tá? Claro, gente, definições de modos verbais são, é uma missão quase impossível, tá? Por que é uma missão quase impossível? Pensem bem, nós mal conseguimos definir um tempo verbal, imagina um modo, né? Mas, em tese, inicialmente, podemos pensar no modo indicativo como o modo que representa a certeza, um fato comprovável, tá? Tá bom.
O subjuntivo, então eu vou pular as telinhas ali mais rapidamente. O subjuntivo representa a hipótese e o imperativo, ordem ou pedido, tá? Na maioria das circunstâncias é o que acontece. Existem particularidades, claro que sim, que nós veremos, óbvio. Tá? Então isso aqui eu vou passar mais rapidinho assim, ó. Aquela definição, né, fala sobre o subjuntivo, que é o modo da hipótese, e essas coisas vão fazendo sentido, né, gente? Subjuntivo, modo da hipótese, olha só. Talvez eu resolva o problema. Isso é uma hipótese. Se eu resolvesse o problema, é uma hipótese. Quando eu resolver o problema, é uma hipótese. A coisa não aconteceu ainda, né? Agora, indicativo, eu resolvi o problema. Então é mais ou menos nessa área. Que o indicativo representa, que o imperativo representa a ordem ou pedido, né? Acho que não é algo muito difícil de a gente lembrar. Vamos aos tempos verbais. Gente, essa frase aí tem dois motivos para existir. Primeiro, lembrar um verbinho no modo indicativo, né? Um exemplo de modo indicativo. E, por exemplo, aquilo ali é uma frase que está de acordo com a norma culta? Não, por quê? Qual é o problema dela? Ela tem um problema. Hã? Qual é o problema? O que a pessoa pensa quando lê aquilo ali? O cara é barbeiro, ele corta cabelo. Fala no centro, corta cabelo. Ele corta cabelo e para complementar a renda ele faz carreto, né? Tá, mas qual é o problema disso? O problema é que barbeiro também pode ser a pessoa que dirige mal, né? Então, o problema dessa frase qual é? Ambiguidade, né? É uma confusão de significados, nesse caso, imagino, involuntária, né? Então tá, vamos lá. Presente do indicativo. Gente, além de nós lembrarmos, tá? Que são os modos, tá? Além de nós lembrarmos o que significa cada tempo verbal, nós vamos fazer o seguinte. Ó, isso aqui, pelo amor de Deus, vocês copiem, tá? Nós vamos fazer o quê? Nós vamos colocar uma palavrinha que nos ajude a encontrar a primeira pessoa. Por quê? Encontrada a primeira pessoa daquele tempo, as outras vêm na carona, né? Às vezes falta uma outra, mas a maior tendência é que elas venham, né? Então, sei lá, vamos pegar o verbo estudar. Eu estudo, tu estudas, ele estuda, nós estudamos, vós estudais, eles estudam. Sabendo essa palavra, que nos ajuda a criar um contexto. Para que essa palavra? Para criar um contexto e, né, a gente encontrar essa primeira pessoa. E a terminação da primeira pessoa, claro, no caso de os verbos serem regulares, nós vamos longe, tá? Não precisa saber a conjugação inteira, né? Se eu souber isso aqui de cada tempo, tá ótimo. E ter uma ideia também, gente, do que pode representar sintaticamente, o que pode representar semanticamente um verbo. Quando nós usamos um verbo no presente do indicativo, nós queremos representar uma ação que ocorre no momento da fala ou da escrita. Então vamos analisar esse exemplo. Sinto-me feliz agora. Se alguém disser para vocês, sinto-me feliz, vocês vão acreditar que aquilo está acontecendo na hora que ela está falando, né? Tá. O presente do indicativo sempre vai indicar uma ação que ocorre no momento da fala? Não. Aí é que estão os detalhes semânticos que podem ser cobrados, né? Eles são previsíveis, tá, gente? Aqui, ó, acordo cedo. Se alguém falar para vocês o seguinte: ah, eu acordo cedo. Vocês vão achar que a pessoa está fazendo aquilo no momento da fala? Claro que não. Por quê? Porque o presente também tem esta habilidade de indicar processos habituais. Isso poderia ser cobrado como? Isso aí seria a questão gramatical que a gente encara como interpretação de texto, né? Então, exemplo. Na oração acordo cedo, a palavra acordo, eles nem falam em verbo, para parecer que não é gramática, né? Na frase acordo cedo, a palavra acordo representa um processo habitual, uma ação habitual. Sim ou não? Sim. Representa uma ação que ocorre no momento da fala. Sim ou não? Não. Né? Eu tenho duas possibilidades de lidar com esse tipo de questão. Ou eu deixo para perceber na hora, ou eu vou me lembrar. Ah, isso é presente, ele tem essa habilidade, né? Então, acho que é bom ter a ideia, né, do que está sendo cobrado.
essa letra A é importantíssima, tá? E aqui a letra C também. Nem todos os tempos verbais têm tantas possibilidades, tá, gente? Fiquem tranquilinhos. Ó, então eu vou comentar sobre a B rapidamente. O presente também pode ser usado para narrar fatos passados com o objetivo de dar ênfase. Qual seria o tempo verbal habitual aqui? Em 1500, Pedro Álvares Cabral? Chegou. Isso é o padrão, né? Porque a pessoa que vai narrar, né, um fato histórico qualquer quer dar mais ênfase para aquilo, quer dar a sensação para as pessoas de que aquilo está acontecendo no momento, né? Então ela pode usar um verbo no presente. O que é isso? Estilo, não é regra, né? Isso aqui é bem interessante, gente, olha só. A forma verbal vou está no presente, né? Mas ela representa ideia de futuro, né? Vou ao cinema. É um verbo no presente, mas eu estou indicando o futuro com essa forma verbal. Como seria o verbo ir no futuro do presente? Irei. Então o presente tem essa habilidade, né? O verbo ir especialmente. O verbo ir pode se unir a qualquer outro verbo e criar ideia de futuro, né? Vou comprar, vou escrever, vou jogar, vou sair. Por algum motivo qualquer, gente, nós não nos habituamos a usar verbos no futuro do presente, né? A gente não fala assim, ó, escreverei uma redação amanhã, telefonarei para minha mãe quando chegar em casa, dormirei até mais tarde, domingo. A gente não fala assim, não sei porquê, né? Foi um ato, a gente não se habituou a fazer isso. E se vocês aplicarem, as pessoas vão estranhar, né? Comprarei uma roupa nova para a festa do sábado. Né? Vou ficar olhando assim. Enfim, não é um hábito. Tá, a gente não tem o hábito de usar verbos no futuro do presente, mas de alguma forma a gente tem que indicar futuro do presente. Que jeito nós demos esse aqui, né? Usando o verbo auxiliar no presente e agregando a um verbinho qualquer para designar futuro, né? Vou escrever é exatamente o mesmo que escreverei, né? E aí eu já quero aproveitar para chamar atenção para coisas estranhas que nós criamos. Gente, vocês sabem, nós usamos isso, né? Eu vou ir ao cinema, tá? Olha só, vou ao cinema. A pessoa já entendeu que tu vais ao cinema, né? Como o verbo ir nós usamos como auxiliar de qualquer verbo, né? Praticamente qualquer um, nós acabamos aplicando o verbo ir como auxiliar dele mesmo. Então diz, tu vai ir na aula amanhã, quem é que já não ouviu esse papo? Tu vai ir na aula amanhã, a pessoa responde, vou ir. Então, tu vai ir na aula? Não, tu vais à aula? Aí a pessoa diz, vou ou sim. Mas vou ir, gente, é uma coisa bizarra, né? Vou ir, é o verbo ir duas vezes, não faz sentido. E tem coisa pior do que isso. O que é o pior? Vou vir. Tu vai vir na aula? Vou vir. Bom, vamos analisar. O vou vir é um ET. Por quê? Porque é a única locução verbal em que os dois verbos estão conjugados. Falar vou vir é a mesma coisa que falar eu vou estudei. Eu só não sei se é amanhã ou ontem, porque eu ainda não me decidi sobre o tempo. Isso aqui é um presente que designa futuro e isso aqui é pretérito perfeito. É louco isso aqui, né? Então, soluções. Tá, vou vir não é a melhor coisa do planeta, mas é melhor do que vou vir. E, tu vai vir na aula? Vou. Ou, tu vai vir na aula? Venho. Ou, tu vai vir na aula? Virei. Ou, tu vai vir na aula? Sim. Pronto. Tentem, isso aqui é uma coisa que nós podemos evitar, assim, né, no dia a dia. Vou ir e vou vir. Isso é característica, né, tenho observado, não há uma comprovação, mas é uma característicazinha aqui, né, do Sul. Ó, gente, aqui um quadrinho comparativo para todas as conjugações. A terminação é a mesma, né? Eu estudo, eu escrevo, eu saio, tá? Isso aqui não precisa, né? Eu não coloquei ali no livro, vocês nem precisam, por quê? Porque já está representado aqui. O que eu quis dizer com isso mesmo? Qual parte? Isso? Isso. Isso aqui é o seguinte, nós vamos fazer a respeito de cada tempo verbal, tá? É uma palavra que nos ajuda a criar o contexto para que a primeira pessoa daquele tempo apareça como num passe de mágica, tá? No presente a gente percebe que isso não é muito útil, mas nos outros faz bastante diferença. Tá.
Vamos para o pretérito imperfeito. Vamos montar o nosso esqueminha aqui do pretérito perfeito. Ó, eu passei umas telinhas, gente, porque ali no meu estava o pretérito imperfeito primeiro, tá? Só estou alterando a ordem. Pretérito perfeito. Qual é a palavra que nos ajuda? Ontem. Olha só, atenção. Se o verbo terminar em ar, a terminação da primeira pessoa vai ser ei. Então, ontem eu estudei. Verbo escrever, ontem eu escrevi. Verbo sair, ontem eu saí. Como é que nós vamos representar isso aqui? Assim, ó. Tá? A primeira terminação sempre é a dos verbos com ar. E a segunda, er ou ir. Combinado? Isso nunca muda. A primeira, verbos com ar. A segunda, er ou ir. Para os outros que apresentarem duas opções, isso também vai funcionar. Tá, e o que é pretérito perfeito? Gente, o que é pretérito? Pretérito é igual a passado. Inclusive, às vezes na literatura a gente encontra a expressão assim em épocas pretéritas, né? Em épocas passadas. A gente perdeu esse hábito, né? Mas só para lembrar. Por que pretérito perfeito, gente? Por que ele é perfeito? Porque ele é concluído. Perfeito no sentido de ser concluído num momento específico. Então vamos lá. Quando nós dizemos saí e não pensei em ninguém, é pretérito porque é passado e é perfeito porque é concluído num momento ou período específico do passado, né? Tá. Agora observem essa letra A. Gente, o que se pode perguntar, tá? Poderíamos substituir a expressão tenho estudado por estudei, sem que isso provocasse alteração de sentido? Poderíamos substituir tenho estudado por estudei, sem que isso provocasse alteração de sentido? Não. Por quê? Porque estudei é uma ação concluída. Tenho estudado é algo que eu comecei no passado, mas se prolonga até os dias de hoje. Então o que se pede basicamente, né, em termos de semântica assim, relacionado aos verbos, é se é uma ação concluída num momento específico, se ela indicou continuidade, né, se é algo que se prolonga até os dias de hoje, se existe certeza ou possibilidade. Né? Os nomes não importam. Por exemplo, isso aqui é pretérito perfeito composto. Ninguém vai cobrar esse nome. O que importa é que vocês leiam essa frase e saibam determinar o fato de que essa ação ainda não se encerrou. Só isso. No fundo, o que se quer é que as pessoas demonstrem que entenderam o que leem. Né? Tenho estudado. Eu comecei isso. Tá? Eu poderia trocar tenho estudado por venho estudando? É outro tipo de locução verbal. Pode? É a mesma coisa? É. Então, não pode mudar o objetivo do verbo. Começou no passado e continua até os dias de hoje. Então, tá valendo. Se eu disser, estou estudando muito ultimamente. O ultimamente é que nos faz dar a ideia de passado, mas só estou estudando não garante que eu comecei no passado. Né? Estou estudando hoje, por exemplo. Aí não dá. Tá, agora eu vou voltar um pouquinho, porque a gente tem que ir lá para o pretérito imperfeito. Bom, vamos montar as informações aqui sobre o pretérito imperfeito. Gente, pretérito imperfeito, sugestão, talvez vocês conheçam outras formas, existem várias, né? É usar a expressão naquela época e a terminação da primeira pessoa sempre vai ser, né, uma dessas duas, tá? Vá para verbos com ar e ia para verbos com er ou ir. Exemplos: estudar, eu estudava. Verbo escrever, eu escrevia. Verbo sair, eu saía. Olha como aquela expressão ajuda, né? Naquela época eu estudava. Naquela época eu escrevia. Mas ontem eu escrevi. Ontem eu estudei. Tá? Gente, qual é a diferença do pretérito
perfeito para o imperfeito. Os dois são concluídos. Os dois são concluídos. Mas o imperfeito tem uma característica especial. Qual é a característica especial? A característica especial é essa aqui, ó. Ideia de continuidade, né? Também já se encerrou, mas durou mais tempo. Exemplo, eu estudei. Ninguém sabe se foi numa segunda-feira, se foi durante uma semana, se foi durante um mês. Ninguém sabe. Mas se eu disser eu estudava, isso traz a ideia de que era um processo contínuo, né? Um processo que durou um tempo maior. Se eu falar choveu, pode ter sido num momento específico. Chovia, necessariamente da ideia de duração. Então a grande diferença entre o perfeito e o imperfeito é o fato de que o perfeito se refere a um momento específico ou até um período específico. Mas no caso do imperfeito fica explícita a ideia de continuidade, de duração maior. Ó, o que no passado era contínuo ou frequente, né? Fala, amor. Não deve ser uma palavra errada, concluso. Mas, olha... Deve ser a mesma diferença de anexo ou anexado, né? Eu tenho impressão, não tenho certeza agora, de que a forma concluso existe, mas não é habitual. E quando eu falei processo concluído, aqui eu não estou usando uma locução verbal, né? No caso de processo concluído, não, pode acontecer de a gente se atrapalhar, muitas vezes inclusive. Processo concluído, aqui ele é só um adjetivo, né? Mas não é algo habitual, simplesmente, né? Se é uma locução, sim. Isso aí. Muito bem. Quem veremos agora? Pretérito mais que perfeito. Beleza. Gente, por que pretérito mais que perfeito? Dá vontade de pensar em quê? Se o pretérito perfeito é um passado concluído, mais que perfeito, mais que concluído? Bom, isso faz sentido. Por quê? Pretérito mais que perfeito é um passado anterior a outro passado. Gente, como nós não temos o hábito de usar o pretérito mais que perfeito no dia a dia, definitivamente nós não usamos, pelo menos não a forma simples, não há palavra que nos ajude a encontrar a primeira pessoa do pretérito mais que perfeito. Eu já fiz milhões de testes, tá? Então, no caso do pretérito mais que perfeito, a sugestão é que vocês usem só a terminação. É menos perigoso do que tentar aplicar uma expressão qualquer, tá? Por exemplo, o verbo estudar, eu estudara, verbo escrever, eu escrevera, e verbo sair, eu saíra, tá? Qualquer expressão vai mais nos atrapalhar do que ajudar, né? E eu falei em forma simples, né, ou forma composta, vamos falar sobre isso. Por que pretérito mais que perfeito, né? Um passado um passado que ocorreu antes de outro passado. Vamos ao exemplo. Quando abri a porta, concordamos que isso aqui é pretérito perfeito, né? Abri a porta, percebi, pretérito perfeito ainda, que alguém invadira. Bom, eu abri a porta já é passado, tá? Eu percebi já é passado. Que alguém invadira. Essa invasão aconteceu antes de eu abrir a porta. Então é um passado anterior a outro passado, né? Nós não temos o hábito de usar a forma simples, e sim a forma composta. As tais locuções verbais, né, com as quais a gente tem que decidir se vai aplicar um ou outro verbo, nada mais são do que formas no pretérito mais que perfeito composto. Mas essa classificação a gente não precisa aplicar em momento algum, né? Eu só preciso... a determinação de se é simples, composto ou que tipo de tempo. Eu tenho que saber usar aquela regrinha que nós vimos. Aqui são os regulares em função dos auxiliares. Quando nós tratamos de tempos verbais,
eu gosto assim de usar datas, eu acho que isso nos ajuda bastante. Quer ver, ó? Vamos determinar, depois a gente vai precisar mais disso ainda. Vamos determinar uma data para o pretérito perfeito, tá? Olha só. O nosso presente, claro, 2011, tá? O que pode ser pretérito perfeito? Vamos combinar que pretérito perfeito é 2009, tá? Pretérito perfeito. Poderia ser 2010 também, não tem problema, tá? Gente, que ano poderia funcionar como pretérito mais que perfeito? Qualquer coisa, né, antes de 2009. Não sei porque eu escrevi tão lá em cima. Não sei porque eu fiz isso. Eu não sei porque eu fiz isso comigo. Pois é. Não precisa, meu amor. Obrigada. Digamos assim que, né, apagar eu acho que vai ser mais fácil. Então tá. 2011 presente. O nosso pretérito perfeito é 2009. E a gente combinou que o mais que perfeito é 2007, né? Pretérito mais que perfeito. Tá bom. Depois precisaremos de algumas outras coisinhas. Tá. Deixa ali, depois a gente volta para esse assunto. Vamos adiante. Gente, futuro do presente. Bom, eu comentei com vocês antes, acabei de apagar, aliás, comentei com vocês antes que o modo indicativo, teoricamente, representa a certeza. Falamos sobre isso. Vamos confirmar. Os tempos que nós vimos até agora representam certeza. Eu estudo português. Eu estudei português. Eu estudava português. Eu estudara português. Tudo coisa que é comprovável, né? Agora, eu estudarei português. É um fato certo? Quando é que eu vou saber se eu realmente vou estudar português? Só lá no futuro, né? Gente, então, esses dois últimos tempos verbais, apesar de fazerem parte do modo indicativo, representam possibilidade. Por um motivo óbvio, né? O futuro é incerto. Então tá, palavrinhas para me ajudar a reconhecer o futuro do presente. Amanhã e a terminação da primeira pessoa, sempre REI. Olha a definição, que coisa angustiante. Exprime os processos certos ou prováveis. Ou seja, não disse nada, né? É uma definição que não nos interessa. Mas faz sentido, né, gente? Ó, estudarei amanhã bem cedinho, né? Só amanhã bem cedinho eu vou saber se isso é verdade. Então, cuidado com os futuros. Eles representam possibilidade. Porque eu vou pular algumas coisas aqui porque elas vão aparecer no exercício depois, tá? Essa determinação a respeito de ser um fato certo, né, ou provável é algo quase sempre presente na prova. Futuro do pretérito, muito bem. Ó, futuro do pretérito, vamos usar a oração se eu pudesse. E o verbo termina em RIA. Vamos analisar o verbo estudar. Se eu pudesse, eu estudaria. Escrever, se eu pudesse, eu escreveria. Sair, se eu pudesse, eu sairia. Hã? Tá legal. Olha a definição do futuro do pretérito, que beleza. Esse tempo eu acho que é o mais doido de todos, né? Futuro do pretérito. Cheio. Exprime processos posteriores ao momento passado a que estamos nos referindo. Gente, nesse exemplo aqui, muito tempo depois entenderíamos a atitude deles. Essa ação aqui já aconteceu ou não? Já aconteceu. Vamos voltar para as nossas datas, isso vai nos ajudar. Olha só. Estamos em 2011, esse aqui é o nosso presente. Nós vamos agora lá para o pretérito perfeito, tá? Fomos para o pretérito perfeito. A gente quer planejar alguma coisa? Gente, falar a expressão planejar para o futuro é uma redundância, mas agora eu tenho que falar isso, tá? Porque planejar tem que ser para o futuro, planejar para ontem não adianta mais, né? Tá, mas eu vou falar. Então eu estou lá em 2009, fui para 2009. Eu quero planejar algo para o futuro, só que eu não posso falar o ano, porque quem tem que falar o ano são vocês.
Eu quero planejar algo para o futuro em relação a 2009. Que futuro pode ser? 2010. 2010 em relação a 2009 é futuro. Acontece que nós estamos em 2011. Então, para nós, isso é passado. Bah. Isso é doido, né? Mas acho que a gente se entendeu. Eu vou para o passado, planejo algo para depois, né? Só que esse depois, em relação a hoje, já é passado. Como diria um professor amigo meu, tem que fumar um boa noite para poder entender isso, né? O que importa em relação, gente, ao futuro do boa noite é uma coisa muito velha, né, gente? Muito velha, boa noite, né? É aquilo para matar mosquitos. Vocês sabem que isso existe? Afastar mosquitos. Ainda existe aquilo? Né? Tá. O que importa em relação ao futuro do pretérito é determinar se o fato já ocorreu ou não. Aqui ele está se referindo a passado, mas ele pode também se referir a futuro. Olha lá. Nós iríamos, mas o tempo não ajudou. Então, nem sempre o futuro do pretérito é passado. Ele pode ser passado e pode ser um futuro dentro, né, da condição. Tá, subjuntivo, vamos lá. Gente, agora eu quero dizer uma coisa boa para vocês. O mais chato já passou. Tá, o que é isso aqui? Isso aqui é aquelas placas que a gente acha, né? Vamos analisar, tá? Temos aqui um verbo no subjuntivo. Se pinchar, eu te acho. Né? Gente, pinchar, não, né? Pichar. E pichar é com CH mesmo, né? Já vale a pena a gente lembrar. Não sei porque nós temos a impressão de que pichar tem que ser com X, né? Pichar com CH. É da mesma família de piche, né? Quando a gente vai caminhar nas praias daqui assim, as pessoas dizem, eu voltei com o pé cheio de pinche. Você já deve ter escutado isso, né? Não, voltei com os pés cheios de piche, né? Tá. E além de tudo falta uma vírgula, porque aquilo ali é uma oração adverbial deslocada, mas o cara não estava a fim de pensar em português quando escreveu essa frase, né? Tá, vamos lá. Gente, boa notícia. Acho que a maioria prestou atenção, mas repetindo, o mais chato já passou. Agora, verbos no subjuntivo. Gente, os verbos no subjuntivo cobrados em provas são essencialmente os irregulares. Tá? Porque ali coisas incríveis acontecem. A gente vai dar uma atenção especial para isso. Subjuntivo, hipótese, né? Continuaremos o nosso esqueminha aqui, ó. Né? Presente, talvez. Eu sei que muitos de vocês devem estar acostumados com a palavra que, tá? Tudo bem. Mas eu acho que o talvez é melhor para criar um contexto, ó. Que eu resolva, ou talvez eu resolva, eu acho que o talvez é mais eficiente. Enfim, tá? Primeira pessoa. Pode terminar em E e pode terminar em A. Verbo estudar, vamos lá, verbo estudar, talvez eu estude, né? Verbo escrever, talvez eu escreva. Verbo sair, talvez eu saia. Não precisamos, nesse caso, nos preocupar com as definições, gente, porque as definições são as mesmas. Presente é presente, passado é passado, futuro é futuro, só há 3 tempinhos. Então, aqui o que interessa é como se conjugam esses verbos, tá? Olha lá, definição do presente. Processos se desenvolvem no momento da fala. Sim, tá, a gente já sabia disso, tá? Então, com o detalhe de que aqui estamos sempre falando em possibilidade, né? Nada aqui é certo. Talvez eu faça, se eu fizesse, quando eu fizer, né? Quem sabe o que vai acontecer. Pretérito imperfeito. Se e a primeira pessoa SSE, né? Se eu estudasse, se eu escrevesse, se eu saísse. Futuro do subjuntivo. A palavrinha lá é quando e a terminação da primeira pessoa sempre R. Gente, no caso do futuro do subjuntivo, a primeira pessoa muitas vezes é igual ao infinitivo. Vamos pensar. Verbo estudar, quando eu estudar. Verbo escrever, quando eu escrever. Verbo sair, quando eu sair. Verbo querer, quando eu quiser. Verbo fazer, quando eu fizer. Por que isso aconteceu com os verbos querer e fazer?
porque eles são irregulares. Se os verbos forem regulares, ficarão iguais ao infinitivo na primeira pessoa. Se forem irregulares, terão formas especiais. Oi? Boa pergunta. Gente, olha só. A palavra ser, como padrão, assim, né, para eu encontrar um verbo no pretérito imperfeito, né, tem essa característica. Normalmente nós usamos o ser para o verbo no pretérito imperfeito. Acontece que eu também posso usar o ser para verbos no futuro. Né? Em várias circunstâncias isso acontece. Em algum momento a gente chama atenção. Se eu fizer. Então, como nós vamos resumir essa informação? Ao aparecer a conjunção se, eu não posso já determinar que o verbo vai ter que ser conjugado no pretérito imperfeito. Pode ser no futuro. Isso vai depender de quê? Do que vem depois. Vamos colocar um exemplozinho completo aqui, ó, tá? Eu pulei umas telas, umas duas, e é o que eu vou escrever aqui agora, olha só. Se eu quisesse, tá? Se eu quisesse, viajaria, tá? Isso aqui, gente, é paralelismo também. Por quê? Verbo no pretérito imperfeito do subjuntivo faz parzinho com o verbo no futuro do pretérito num período composto. Vamos usar agora, pode ser o ser também, um verbo no futuro. Quando eu quiser, como é que vai ficar o outro verbo? Quando eu quiser, viajaria? Pode ser também? Não. Quando eu quiser, viajarei. Isso é algo que nós já acertamos por intuição. Por isso que eu pulei. Eu acho que são regras desnecessárias, né? Ó, futuro do subjuntivo faz parzinho com futuro do presente. Então, gente, isso aqui é cobrado como, né? Muitas vezes se propõe a alteração de um verbo e a exigência de que eu analise o restante do período para ver se vai haver alguma alteração. Ao substituirmos a forma verbal quisesse por quiser, né, vamos provocaremos outra alteração estrutural na frase. Sim ou não? Sim. Trocando quisesse por quiser, necessariamente vai haver mudança no verbo da outra oração. Né? Elas estão sempre juntas, esses pares aqui. E isso é chamado, né, em muitos casos, como paralelismo. Então tá. Agora, as definições ali dos pretéritos, do pretérito e do futuro, né, não vão nos interessar muito, a gente só vai dar uma comentada rápida, porque é aquilo que eu já comentei, nós já falamos sobre pretérito, ó, exprime processos de limites imprecisos anteriores ao momento que se fala. Sim, pretérito é passado, né? Faz sentido. Eu me sinto meio abobalhada falando isso. Ó, futuro, possibilidades ainda não realizadas. Todos nós sabemos isso. Oba, imperativo. Vamos lá. Acho que a gente vai conseguir terminar tudo. Então tá, né? Agora, gente, vamos sistematizar aqui o imperativo. O que está escrito ali, gente? O que está escrito ali são frases absolutamente corretas. Absolutamente corretas. Claro, o que está acontecendo é que é estranho, né? Respeite seus colegas, não roube as carnes das marmitas. Pense no seu colega, ele tem tantas dificuldades quanto você. Imaginar a situação é que é bizarro, né? Vocês conseguem imaginar alguém lá, rouba a carninha, fecha e rouba a marmita inteira, então, já que vai roubar de uma vez, né? Que absurdo, enfim, as pessoas são surpreendentes. Tá, mas o que nos interessa são os verbos. Gente, quando nós usamos... Enfim, quando nós nos referimos a alguém, a gente tem que decidir se essa pessoa é tu ou se essa pessoa é você, né? Tu, segunda pessoa, você, terceira. Aqui está tudo muito bem. Parabéns para a gerência. Parabéns para a gerência. Agora, eu só vou comentar. Nós não vimos as regras ainda, tá? Então, olha só. Respeite é terceira pessoa. Gente, se eu dissesse respeite teus colegas, por exemplo, a frase já não estaria de acordo com a norma culta.
Porque verbos e pronomes devem estar na segunda ou na terceira. Aqui tudo é terceira. Agora a gente vai ver a regra. Ó, não roube é terceira, pense é terceira, seu é terceira e você é terceira. Como é que ficaria tudo isso na segunda? Eu vou dizer agora porque talvez a gente não lembre, mas se vocês quiserem ajudar. Ó, isso aqui é imperativo afirmativo. Segunda pessoa do singular do presente do indicativo menos o S. Eu respeito, tu respeitas. Então nós teríamos respeita teus colegas. Aqui já é imperativo negativo. Então, lá do presente subjuntivo. Talvez eu roube, talvez tu roubes. Não roubes as carnes das marmitas. Pensa no teu colega. Ele tem tantas dificuldades quanto tu, né? Então, esse é um detalhe importante para observar. Se existe uniformidade de tratamento, né? Em qualquer circunstância, a gente tem que observar isso aí, tá? Bom, o imperativo, gente, depende de dois tempos verbais já vistos. Na verdade, vou fazer o esqueminha aqui, ó. O imperativo depende de dois presentes só. Afirmativo, vou montar o esqueminha. Afirmativo, o tu e o vós, presente do indicativo menos o S, tá? Você, nós e vocês, presente do subjuntivo. E o negativo tem como origem presente do subjuntivo do jeitinho que ele é conjugado lá. Aqui está o resumo, né, das regras. Tá. Gente, na próxima tela temos um verbo conjugado. E isso não está no livro. Daí, a gente pode dar uma acalmada agora para que vocês façam a conjugação. E eu, inclusive, queria conjugar mais um ali no imperativo. Tá? Porque aqui tem uns detalhes bem importantes. Eu não vou conseguir terminar todos os verbos hoje, mas se até esse quadro aqui as coisas ficarem claras, eu já estou satisfeito. Então, olha só, queridos, olha só o que acontece. Aqui é o verbo vender, tá? Não vamos esquecer que estamos falando de um verbo terminado em er. Depois, a gente vai fazer a conjugação de um terminado em ar. O que vale para er, vale para ir, ok? E o ar é que traz conjugações diferentes. O que eu vou fazer? Ninguém vai falar de negativo agora, só afirmativo, tá? O que eu vou fazer sempre, gente? Sempre eu devo conjugar em primeiro lugar os verbos nas segundas pessoas. Por quê? Porque as segundas pessoas têm uma origem diferente das outras. Aqui eu não vou conseguir fazer a conjugação na sequência, né? Não tem como. Como a gente faz nos outros casos. Eu estudava, tu estudavas, ele estudava, nós estudávamos, não, aqui não vai dar certo. Não tem lógica isso. Então, resolvo as segundas pessoas em primeiro lugar. De onde elas saem mesmo? Lá do presente do indicativo menos o S. Então, eu vendo, tu vendes. Tiramos o S, vende. Eu vendo, tu vendes, ele vende, nós vendemos, vós vendeis, tiramos o S. Tá. As outras pessoas têm origem lá no presente do subjuntivo. Talvez eu venda, talvez tu vendas, talvez ele venda, talvez nós vendamos, talvez eles vendam. Mas vamos analisar um detalhezinho prático, tá? Para analisar esse detalhe prático, eu já vou aproveitar e conjugar um verbo terminado em ar. Vamos conjugar o verbo estudar, assim, para sermos bem criativos? Ó, estudar, tá? No afirmativo, certo? Muito bem. Tu, você, nós, vós, vocês. Gente, o pronome ele é substituído por você porque eu preciso falar diretamente com a pessoa, né? O imperativo todo depende de comunicação direta. Eu não posso falar, ele, fecha a porta para mim lá, né? Eu tenho que falar com a pessoa. Tá, então, como nós agiremos? Vamos conjugar os verbos nas duas segundas pessoas, tá?
Como é que é a história mesmo? Presente do indicativo menos o S. Eu estudo, tu estudas, tira o S. Agora vamos facilitar a nossa vida. Queridos, quando nós tivermos encontrado essa pessoa aqui, na verdade todas as outras já estarão no papo. Por quê? Se na segunda pessoa eu tenho A depois do radical, isso quer dizer que na segunda do plural eu só preciso acrescentar um I. Só. Sempre. Olha só. Aqui vocês têm depois do radical o E. O que aconteceu na segunda do plural? O E mais um I. Aqui eu tinha um A. O que acontece lá na segunda do plural? Só acrescentar um I. Mesma coisa. Tudo bem? Não gostou? Bom, eu posso fazer todo o caminho, né? Eu estudo, tu estudas, ele estuda, nós estudamos, vós estudais. Tira o S. Estudai, vós. Tá? Agora, olha que legal. Se nas segundas pessoas, depois do radical, eu tenho A, necessariamente nas outras eu terei E. Um, gente, é sempre o contrário do outro. Olha o que aconteceu aqui. Nas segundas pessoas tem E. O que aconteceu nas outras? A. Aqui eu tenho A nas segundas. Então, como vai ficar a terceira do singular? Sem precisar procurar não sei onde. Estude, aqui. Estudemos, e aqui, estudem. Tá, agora a gente até pode confirmar com a regra, né? Presente subjuntivo. Talvez eu estude, talvez tu estudes, talvez ele estude. Talvez nós estudemos, talvez eles estudem. Essa... a utilização dessa regra, gente, tá? É especialmente interessante porque muitíssimas vezes, né, eu tenho uma frase na segunda pessoa e preciso escolher como ficaria aquela mesma frase na terceira. Isso é bem típico assim, ó, quer ver? Ó? Sabe aquela frase, sorria, você está sendo filmado? Isso aqui já foi cobrado 700 vezes em prova. Todas essas frases que aparecem em função da publicidade, como aviso ou propaganda, elas são aproveitadas por quê? Porque são frases que se dirigem diretamente, né, ao consumidor ou ao usuário, enfim, né? Como ficaria essa frase aí toda na segunda pessoa? E aí eles colocam opções, entende? Tá? Como ficaria toda na segunda pessoa? Gente, o verbo sorrir é irregular. Então, necessariamente, né, aquilo lá não vai funcionar. Aquilo lá só funciona para verbo regular. Tá? Isso aqui é terceira, né? Tá, então o que eu tenho que fazer? Presente do indicativo menos o S. Eu sorrio, tu sorris. Tira o S. Sorri. Tá? Agora, tu... Eu esqueci um verbo, né? E vocês estão só rindo da minha cara. Tá? Eu esqueci o verbo aqui, vocês perceberam? Ou vocês estão piores do que eu? Você está sendo filmado, eu esqueci o verbo, desculpa. Tu estás, ó, de novo, sendo filmado. Então, eu tenho uma frase na segunda, precisarei passar para a terceira, ou vice-versa, né? Se os verbos forem irregulares, só a regra vai me ajudar. Se eles forem regulares, eu posso trocar tranquilamente o A pelo E, o E pelo... Né? Se na segunda for A, na terceira vai ser E. Se na segunda for E, na terceira vai ser A. Tem como mudar isso. E negativo, gente. O negativo é uma beleza de tempo verbal. Por quê? Porque ele só tem que ser copiado do presente do subjuntivo a partir da segunda pessoa. Verbo vender. Talvez eu venda, talvez tu vendas, talvez ele venda, talvez nós vendamos, talvez vós vendais, talvez eles vendam. Vamos conjugar o verbo estudar. Verbo estudar, tá? Lá no negativo. Tudo presente do subjuntivo a partir da segunda pessoa, só para ficar completinho. Negativo. Terei o não, né? E as pessoas gramaticais. Tá. Então, talvez eu estude, talvez tu estudes, talvez ele estude, talvez nós estudemos, talvez vós estudeis, talvez eles estudem. Gente, outra coisa que se cobra também
é a transformação de uma frase na segunda pessoa, da mesma pessoa, entende? Segunda pessoa do afirmativo para a segunda do negativo. Por quê? Porque a segunda tem origem no presente do indicativo menos o S, lá no afirmativo, e aqui tem outro tempo verbal. Então as pessoas tendem a colocar simplesmente um S lá, não estudas, por exemplo. Tá? E será que vão cobrar a troca da terceira do afirmativo para a terceira do negativo? Claro que não. Por quê? Porque não acontece nada diferente para complicar a nossa vida. Última obs. Gente, anotação. Verbo ser no afirmativo imperativo, tá? Olha só. Como ele é um verbo anômalo, não adianta querer buscar explicação em algum lugar. É assim, alguém quis, tá? Então, as segundas pessoas são assim, esquisitas mesmo, tem que aceitar, né? É a vida, tá? As outras fazem sentido. Né? As outras fazem sentido. Ó. Talvez eu seja, talvez nós sejamos, talvez ele seja. Né? Agora aqui, em vez de eu falar para alguém, seja feliz, me referindo a essa pessoa como você, se eu quiser, né, me referir a essa pessoa como tu, eu vou dizer, ser feliz, viu? Bom, ser feliz pode parecer esquisito, mas qual é a forma verbal impossível de ser usada, inaceitável, referente a essa turma aqui? Aquela, né? Seja. Que ela não dá, nem sob tortura. Deixa eu ver o seguinte. Gente, faltaram poucos detalhes em relação aos verbos. Deixa eu ver. Faltaram poucos detalhes. Na verdade, só faltaram alguns detalhes a respeito de formas nominais, que são menos significativos. Portanto, os exercícios vocês podem fazer a título de tema de casa, né? E teremos nossa próxima aula dia 25. Então, um bom descanso de aula de português. Até dia 25, querido.